Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler com vocês, abra sua Bíblia onde você estiver e abra em Lucas capítulo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 24, vamos ver aqui a partir do versículo de número 44. Lucas 24, 44, que diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já tinha falado para os seus apóstolos sobre a descida ou o envio do Espírito Santo para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Ou o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês sabiam que Jesus passou na terra 33 anos. Ele iniciou seu ministério com 30 anos de idade. O seu ministério durou 3 anos e 6 meses. No seu ministério, quando ele inicia, ele começa a chamar os seus discípulos, ao ponto de nós conhecer que Jesus escolheu 12 discípulos para estar junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que os 12 apóstolos que estavam com Jesus passaram 3 anos e 6 meses com o Mestre. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Não é interessante isso? Passar 3 anos e 6 meses com Jesus e não ter o Espírito Santo? E isso nós vamos ver na Bíblia, em João, capítulo de número 20. O Evangelho de João, capítulo 20. Olha o que é que diz aqui a palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos compreender e ver o que nós estamos falando é verdade. João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Ou seja, Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Os discípulos estavam trancafiados, com medo dos judeus. Jesus aparece no meio deles e diz: Paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E o versículo 22 diz: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Então dá para entender que os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus, mas eles não tinham o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só poderia ser enviado após da morte e ascensão de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, após da morte e ressurreição de Jesus. Aonde agora Jesus dá uma ordem a ele, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, aonde nós lemos, aí no capítulo 14 de João, o versículo de número 13, ele vai dizer assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amás, guardai os meus mandamentos. Aí vem o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora Jesus está fazendo a promessa para os seus discípulos sobre o envio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 20 de João que nós lemos, Jesus agora, depois da sua ressurreição, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E em Lucas capítulo 24 que nós lemos, ele vai dizer no versículo 49, ele vai dizer: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está falando para os seus apóstolos acerca do revestimento de poder ou a descida do Espírito Santo. O derramamento pleno do Espírito Santo, a qual foi vaticinada pelo profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E isso aconteceu, essa promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, cumpriu-se no dia de Pentecoste. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa cumpriu-se. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que é que diz aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Olha que Jesus disse lá em Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós vamos ver aqui que e levou-os fora até Betânia, então levantando-se as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que abençoando, isso em Lucas 24, a partir do versículo 49. E aconteceu que abençoando, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quando eles receberam essa promessa de Jesus, que Jesus ia derramar sobre ele um revestimento de poder, eles desceram para Jerusalém, foram para o cenáculo e ali aguardaram cerca de mais ou menos 40 a 50 dias, esperando esta promessa que Jesus tinha falado sobre ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos
estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, observe bem que aconteceu a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ou seja, o cumprimento da profecia de Joel 2:28 e agora vaticinada por Jesus Cristo em Lucas 24. Cumpriu-se agora em Atos capítulo 2. Ou seja, em João 20:22, depois que Jesus ressuscitou e apareceu no meio dos seus discípulos e assoprou sobre eles o Espírito Santo, ou seja, receberam o Espírito Santo. Agora, um revestimento de poder aconteceu no dia de Pentecostes. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos entender que o Espírito Santo na nossa vida, nós obteremos força para resistir às tentações, para resistir ao pecado e adquirimos força para estar sempre agradando a Deus. Que você possa, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta mensagem, que você possa pedir a Deus o Espírito Santo para habitar dentro de você. Jesus diz: tudo quanto pedir ao Pai, e eu vos conceda. Quando Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que abre, abre-se-lhe-á. Jesus estava falando do pedido, ou seja, está falando do Espírito Santo. Então peça a Deus que o Espírito Santo venha habitar dentro de você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele diz: não sabeis que vocês são o templo de Deus e a morada do Espírito Santo? Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo esta palavra, peça a Deus, peça o Espírito Santo, que é Deus também, que habite dentro de você. Você vai ver que você terá força para resistir às lutas, às dificuldades, às barreiras que surgem, às adversidades, e ainda vai ter força